sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 25/8/2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção dos projetos de lei número 69, 77, 80, 83, 84, 85, 90, 92, 96 e 97 de 2026, que deram origem às leis número 7.304, 7.298, 7.300, 7.305, 7.299, 7.301, 7.302, 7.303, 7.306 e 7.307 de 2026, além da sanção do projeto de lei complementar número 12 de 2026, que deu origem à lei complementar número 115 de 2026. Ofício número 39 de 2026, da Secretaria de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, encaminhando balancetes do mês de julho de 2026. Ofício número 122 de 2026, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 266 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 177 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 260 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 203 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 221 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 204 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 255 de 2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 205 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 259 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofícios número 215 e 216 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 100 de 2026, que revoga o inciso 13 do artigo 6º da Lei Municipal número 6.886, de 21 de setembro de 2023. Projeto de lei ordinário número 101 de 2026, que abre crédito adicional especial através do superávit financeiro. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 98 de 2026, que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 99 de 2026, que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 327 de 2026, de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizada a colocação de tampa na boca de lobo na rua Paulo Ritzmann, em frente à residência número 633. Indicação número 328 de 2026,
de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua 12 de setembro, no trecho ainda não pavimentado. Indicação número 329, de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Bento Moura Bueno. Indicação número 330, de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Augusto Aque. Indicação número 331, de 2026, de autoria de Adilson Steidel, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e aos que sejam realizada o patrulhamento e colocação de material nas ruas Matias Miller e Reinaldo Uber. Indicação número 332, de 2026, de autoria dos edis Edmilson Verca, Adilson Steidel e da vereadora Rosi Crestani, que solicitam à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada do Rio da Areia de Baixo, passando em frente à propriedade da senhora Fátima Chimboski e demais moradores da localidade. Indicação número 333 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Guilherme Gatzmaier Sobrinho, próximo à casa de número 759. Indicação número 334, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizadas melhorias nas ruas Alvino Volkmann, Ernestina Pérez Cordeiro, Erasmo Schmidt Júnior, Melvin Jones, Rodolfo Emílio Enx e nas proximidades do bairro da Alta da Tijuca. Seria isso, senhor presidente. Antes de passar ao pequeno expediente, justifica a ausência da vereadora Cátia Luscovs em razão de atividades parlamentares. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais, os integrantes da rádio, da mais antiga rádio canoinhense, hoje presente aqui em Canoinhas, sejam bem-vindos. Presidente, ontem, em razão da nossa sessão em homenagem à PAI, não pudemos comentar, então, as respostas às indicações e requerimentos que realizei, né? Mas especificamente tive a resposta ao requerimento 227 do PROCON, relativo àquele nosso início de trabalho, já que eu e o vereador André estamos promovendo ali até da alteração do nó de código de postura e tudo mais, a questão dos fios. Tivemos uma audiência pública aqui e debatemos essa situação, a necessidade para uma situação de segurança e embelezamento da nossa cidade também, essa enorme quantidade de fios soltos, né? O PROCON respondeu porque eles estão capitaneando
um projeto a nível de Santa Catarina, que é o acordo de cooperação, que é um acordo de cooperação técnica, né? E também foi encaminhado a Celesc, que é a detentora e concessionária dos postes onde o pessoal utiliza para infraestrutura, né? E aí respondendo que eles já estão em fase de término dos estudos e da implementação dessa política, e que essa política logo mais vai se formalizar e serão enviadas essa resposta à administração municipal, para que tenhamos conhecimento e possamos, inclusive, colocar nas alterações que estamos ali capitaneando, né, André? Então, aí nós vamos já ter essa situação. Então, é algo que o município estava pedindo e agora algo está ocorrendo nesse sentido, né? Também gostaria de mencionar aqui a resposta ao requerimento 255, que fiz a pedido até do cidadão Adilson Bremer, que ele solicitou limpeza aqui do terreno aqui na frente da prefeitura, na esquina da Felipe Schmidt com a José Boté, porque agora com essa péssima previsão de chuvas e tudo mais, todo aquele material certamente iria para dentro do nosso valetão. Então, hoje começou a limpeza ali, então parabenizo e tomara que façam isso quanto antes para que evite, e até para uma questão estética e de mobilidade urbana, né? Porque aquela rua ali estava interditada. Agora, com essa limpeza, deve-se abrir o caminho ali para abrir mais aquela via para trabalhar. E também gostaria de fazer uma menção aqui, pegando uma carona com a indicação do meu amigo Cezão aqui, que ele fez na indicação 328, da Rua 12 de Setembro, Cezão. Semana passada, e aí já vai até de encontro aqui com essa tua indicação de colocação de material lá, mas foi feito um pedido que veio até de uma moradora ali daquele trecho não pavimentado 12 de Setembro, que é a moradora Esther. Ela veio pedindo aquele projeto da Terra Viva lá, que foi feito um projeto em 2018, se não me falha a memória, para troca dos tubos e tudo, e a limpeza dos bueiros. Então, agora, quem sabe, já com essa indicação aqui, também já verifico e consertem tudo ali para resolver 12 de setembro. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Vereador André Flenick. Vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, minhas colegas vereadoras, vereadores. Público aqui presencialmente, em especial o pessoal da Rádio Clube de Canoinhas, sejam bem-vindos novamente a essa casa. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, que atenderam algumas demandas ali do Campo da Água Verde, que toda a população solicitava. Até esclarecendo alguns comentários anônimos, né, que infelizmente as pessoas não têm coragem de falar besteira, né, e acabam criando perfis fakes. Mesmo eu sendo vereador, eu não tenho prioridade a nenhum cidadão. A minha rua é estrada de chão, se ela estiver deplorável, tem que esperar na fila. Foi feita a solicitação e seguiu os critérios da Secretaria de Obras. Então, agora, depois do período de ter sido feito as outras obras, está sendo feito na minha rua, como vai ser feito em outras ruas ali do bairro Campo da Água Verde. Então, eu deixo claro esse agradecimento à Secretaria de Obras. Infelizmente, nós sabemos que o Campo da Água Verde foi construído maior parte numa área de banhado. O solo é bastante instável. Como estão previstas chuvas agora no final de semana, a tendência é que o trabalho feito acabe se perdendo boa parte do trabalho. Isso, enquanto não houver uma pavimentação com o sistema de drenagem correto, nós não teremos uma mudança de perspectiva. Por isso, nós temos que trabalhar em outras linhas, seja pavimentação comunitária ou investimentos maciços em pavimentação, senão a gente vai estar enxugando gelo por muitos anos no nosso município. E falando em outro bairro que nós temos um problema de sol, daí a outra questão, que é a situação de declives. Cito a situação do Marcílio Dias, mas hoje, em especial, fiz uma indicação para o bairro Alto da Tijuca. É um bairro que compõe-se muito de nascentes, muitas descidas. Quando dá chuva, acontece um processo erosivo bastante forte. Então, hoje eu fiz uma solicitação para várias ruas do bairro Alto da Tijuca, devido a essa questão. Também é um bairro que necessita um sistema de pavimentação e sistemas de drenagem. Na verdade, nós temos um déficit da nível municipal de pavimentação muito grande e temos que buscar alternativas para que nós cheguemos a um patamar como estão nossas cidades vizinhas, seja Porto União ou Mafra, que tem basicamente toda a malha urbana já pavimentada. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Gil Baiano. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores também e vereadoras, comunidade que se faz presente, secretário de governo que se faz presente esta noite aqui.
que nos acompanha aí pelas redes sociais aí. Desejo a todos uma boa noite. Duas indicações aqui, só para conhecimento da Vossa Excelência também. A gente espera que chegue até o setor competente e eles olhem dêem uma atenção especial para essas indicações, que são a própria população que procuram a cada um de Vossa Excelência, como assim de procurado a minha pessoa para aqui defender o que é de direito. Nós nem deveríamos estar fazendo indicação aqui, pois tem um setor responsável para isso, né? Então, o responsável por esse setor e com os seus supervisores deviam de fiscalizar e já ir anotando, né? Tudo que tem para fazer. Então, mas como nós somos representantes, a gente encaminha esse papel. Não sei se vai ter valor aos setores que chegarem, né? Mas aqui é uma indicação que também é no Alta Tijuca, vereador André, que é a rua Augusto Ranch, né? E é uma rua de aproximadamente uns 150 metros que eu não vou dizer assim que foi esquecido, mas há algum tempo já não é feita a manutenção, e devido ao volume de chuva que lhe ocorreu, fez valetas chamadas erosões nesse trecho onde está dando problemas para os moradores que estão ali e poder passar com os carros. Mas na rua Paulo Hitzmann, há 60 dias atrás, a pedido de um senhor, tem uma boca de lobo. Eu não sei se as Vossas Excelências conseguem ver aqui, ó, no meu celular, aqui, o tamanho que é essa boca de lobo. Aproximadamente quase 1 metro quadrado que está aberto. Bem na frente da casa de uma pessoa idosa. E há 60 dias atrás foi encaminhado para o setor pedindo essa boca de lobo, com as medidas, tudo, né? Eu não sei se faltou um cimento ou o que faltou, que até no dia de hoje não foi colocado. Simplesmente uma tampa, né? Ainda bem que não ocorreu nenhum acidente, não aconteceu nada ali, porque senão os prejuízos seriam maiores ainda. Mas, mais uma vez, aqui eu peço encarecidamente para que seja atendido não o meu pedido, mas sim aquilo que é de direito da população, vereadora Rosê. A senhora tem um privilégio que, quando a senhora pede, não precisa incomodar. Já em breve será atendida. Isso é um privilégio da senhora e também das pessoas que procuram, né? E não é sua culpa, é um privilégio que a senhora tem. Mas eu fico aqui pensando, senhores vereadores, por que nós temos que estar falando essas situações aqui se não tem necessidade, né? Eu acho assim que governo e partido são, no período eleitoral, trabalham levando as suas propostas. A partir do momento que são escolhidos, eles têm que estar unidos pelo um só objetivo, o bem-estar de todos, né? Seria isso. Biluca, Vossa Excelência, né? Trabalha na rádio, assim, o senhor tem o conhecimento de quantas legislaturas já se passaram. Uma é diferente da outra, mas essa está muito diferente de todas que já se passaram. Vocês não fazem ideia. Eu faz tempo que estou aqui porque Deus tem me colocado aqui, né? Deus me escolheu e o povo tem me apoiado. Mas é uma coisa assim que a gente fica um pouco indignado com essa situação, né? Então, tem muitos que se dizem que são da direita, mas faz uma perseguição enorme em cima de tanta coisa, né? E aqui a gente tem que estar falando de uma boca de lobo, de uma rua, né, que está lá. O vereador André falou uma coisa, viu? Nada se faz na hora, mas se passou 60 dias e não foi feita uma tampa de boca de lobo. Enfim, senhor presidente, desculpe, só ia apresentar a indicação, mas coloquei a par de vocês aí o que se trata, né? Então, mas enfim, tudo passa. E dias melhores virão, o que eu espero que a partir da manhã seja um novo dia, um novo pensamento de todos, e as coisas aconteçam em prol daqueles que precisam e têm os seus direitos. Uma boa noite para vocês.
Mais o vereador? Vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar os que nos assistem pelas redes sociais e as que estão presentes hoje aí. Senhor presidente, na realidade, eu vou falar aqui da indicação 332, foi feita por mim, pela vereadora Rosi Cristani e o vereador Adilson Staito. A gente está fazendo isso aqui em conjunto, pedindo para o senhor Leandro Pires, que é o secretário municipal de infraestrutura, que realmente olhe com carinho o nosso pedido. O vereador Gil, escutando atentamente, né, Vossa Excelência, muitas coisas, a gente sabe que tem chovido bastante, temos previsão de chuva, eu vi hoje cedo no Bom Dia Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nos próximos dias agora, 350 milímetros de chuva, eu vi hoje cedo, previsão de amanhã em diante, quinta-feira. Então a gente sabe que está complicado, mas nós, vereadores, também temos que ser respeitados. Nós estamos pedindo, né, vereadora Rosi, né, então, se nós não somos atendidos também, o povo está cobrando. Eu fui lá na localidade da Areia de Baixo, há uma semana e pouco, fui lá falar com os moradores, fui ver, realmente até agora não tem nada, e estão cobrando de mim, estão cobrando da vereadora Rosi, estão cobrando do vereador Adilson, estão cobrando do vereador Gil, de todos nós. Então, eu defendi bastante aqui, sempre elogio e o meu perfil é isso, jamais vou falar mal de alguém, nós estamos aqui para ajudar, vereador. Mas essa indicação que nós estamos fazendo, eu estou falando isso, respondendo para o Gil, porque nem sempre a vereadora Rosi é atendida, e nem eu. Senão nós não estávamos fazendo indicação também. Então tá. Mas é assim, senhor presidente, a gente está ajudando e temos que ajudar. Né? Não é só falar mal ou criticar. Eu sou assim, se você critica, você arruma solução. Né? Então nós aqui estamos para trabalhar em prol e vamos ajudar o governo, temos que ajudar. Estamos aí unidos, mas quando a população nos cobra, senhor presidente, então a gente pede para o senhor Leandro que vá lá e veja a estrada do Rio da Areia de Baixo, né, como que está. Eu sei, eu fui secretário de obras, o Gil foi, o vereador Romer foi, nós sabemos a dificuldade que é ser secretário de obras. Mas estamos aí para achar uma solução, precisa de material, eu fiz, né, juntamente com os demais vereadores, a indicação, como não vai ser realizada a FESMAT, né, então que gaste o orçamento da FESMAT para comprar material, para comprar brita, para comprar cascalho, esse já foi feito agora, né, há 30 dias atrás, então nós temos que achar uma solução, né, e o que é verdade tem que ser dito. Quando é para defender, a gente defende, mas quando a gente tem que cobrar, nós vamos cobrar também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Boa noite a todos, caros colegas, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqui o Dudu, presente, secretário, o pessoal aqui da rádio. Então, os companheiros já colocaram ali a necessidade das estradas. Essa indicação eu fiz junto com ali com o Edmilson e com o Adilson, porque a gente sabe que as estradas realmente, o Gil Baiano comentou ali sobre mim, mas as coisas não são bem assim, né? A demanda é grande, as condições climáticas aí que vem se apresentando, eles colocam material hoje, depois já não está mais, muita coisa a ser revista, muita coisa, a gente procurando atender o povo, a população, mas nem tudo aquilo que a gente pede é conseguido, né, Gil Baiano? Não é bem assim como você colocou. Quem me dera, se tudo aquilo que eu fosse colocar aqui fosse atendido, então eu ia pegar as demandas de vocês e com certeza ia ser atendido, né? Mas a gente está aí para se ajudar e vamos dar um chacoalhão aí no secretário de obras que atenda os pedidos de todos nós aqui. Né? E estou fazendo um apelo aí, material, segundo o Dudu, já está tudo ok, né, Dudu? Então, é só colocar o povo para trabalhar e ver se nós conseguimos suprir as necessidades da população. Já tive em outros governos e posso falar aqui uma coisa que é verdadeira, não gosto de mentir. As coisas avançaram e melhorou no interior. Gil Baiano sabe disso. Todos nós aqui sabemos disso, melhorou, mas precisa ser melhorado muito mais ainda, porque nós não podemos ficar
parado, estanque, nós temos que avançar. Mais do que era. Muitas pessoas falavam, a gente só saía com o trator puxando os carros. Melhorou? Melhorou. Mas tem pontos pontuados aí, que nem eu falo com a Zenilda, com a prefeita, que tem que dar um olhar rapidamente. O que acontece é muito demorado. O material é escasso, a demanda é muito grande. Mas nós estamos aí na luta para ir atrás de material. Inclusive, a gente teve lá em São Mateus do Sul, com o André, né, com o Homer, procurando as alternativas. Agora, quando eu estava vindo, eu cheguei ali no Casa Grande para ver o material. Então, nós, quanto vereadores, tem que ir atrás. Eu apoio todos eles aqui, porque todos estão, todos na procura que arrumem as estradas. O povo do interior precisa e deve ter as estradas. Tem o transporte escolar, que tenho certeza que a Tati vai falar, né? Mas é preciso e tem que falar. Ano passado me cortaram 2 vezes quando fugi do assunto no microfone, hein? Fugiram do assunto? Estão defendendo o governo aí? Não estamos defendendo o Ô, governo. senhor presidente, com todo o respeito, aí fugiram do assunto, né? Ano passado eu estava falando aí, cortaram no microfone porque eu fugi do assunto. Se for para defender o governo, vamos escrever aí nas explicações pessoais e daí cada um vai falar alguma coisa aí. Aí não dá, né, senhor presidente? Não é defender o governo, é falar a realidade. Tem que ser coerente. Mas seria isso, tem que ser então, coerente, senhor né, senhor presidente? Obrigado, vereador. O seu microfone nunca foi cortado, até porque nós não temos na mesa como cortar o microfone. Ano passado foi cortado 2 vezes. O presidente Romer cortou o microfone 2 vezes porque eu fugi do assunto, senhor presidente. Então, não era só eu. peço de. Não era o senhor presidente. Era o presidente. Não, nosso presidente é exemplo esse ano. Mas ano passado o vereador Cezão fugia do assunto aqui, que não estava relacionado, e falava assim: ó, corta o microfone. Cortava o microfone e desligava o vereador Cezão aqui. Então, agora se for para defender o governo, presidente, daí, 2 vereadores defendendo que somos, não dá, né? O senhor vai defender o governo? Não, vai ficar defendendo o governo aí, entendeu como? Estamos aqui para debater o que está sendo, a senhora, os vereadores aí. Então, estamos aqui para falar sobre as indicações, não ficar defendendo o coerendo aí. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cezão. Só peço para os vereadores, então, que não fujam do assunto, O microfone, logicamente, não vai ser cortado, porque a gente não tem aqui na mesa. Se for possível, a gente instala, mas acho que não é necessário, todos aqui são adultos para isso. Que cada um tenha o seu tempo, respeite seu tempo, porque senão aqui realmente daqui a pouco vira, que nem a gente já viu em outras sessões em outras cidades, um mercado, né? Que todo mundo grita, todo mundo fala, agora já tem gente também da plateia falando. Quem quer falar, quem quer ter poder de falar nessa mesa, que coloque o rosto lá na urna, corra a eleição, daí venha nessa casa falar. Porque senão escuta os 10 vereadores e depois procura os 10 vereadores fora daqui para conversar e não venha nessa casa para ficar se alterando ou falando. Obrigado, Cezão. Vereadora Tati. Agora a vereadora Tati. Boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público aqui presente, aos funcionários da casa. Bom, senhor presidente, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas eu venho falar também, mesma fala que do vereador Gil, porque quando nós trazemos demandas para esta casa, nós trazemos demandas que o povo nos pede. Eu não estou criando demandas da minha cabeça. E hoje, infelizmente, olhando aqui a nossa ordem do dia, as respostas de requerimento, eu me deparei com 2 requerimentos que eu fiz a pedido da população canoinhense. E eu tomo a liberdade de ler rapidamente um deles. Os 2 são iguais, exceto pelo nome das ruas que vão mudar. Mas eu solicitei, por meio do setor competente, que informasse se há previsão para a realização de manutenção na rua Pastor Jorge Weger, no trecho compreendido entre as ruas Caetano Costa e Felipe Schmidt, e também na Avenida Ivo de Aquino. São 2 requerimentos diferentes em que eu pergunto se há previsão. E as 2 respostas que vieram da prefeitura, nitidamente ali um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, só foi respondido, né, que essas ruas, nos trechos indicados, integram a malha viária urbana submetida aos serviços regulares de conservação executados pela Secretaria Municipal de Planejamento, isso todo mundo já sabe, conforme a programação periódica do setor e disponibilidade de equipes, materiais e recursos orçamentários. Ou seja, não responderam nada de nada. Não tem uma previsão, não responde o requerimento como a gente solicita. E assim, senhor presidente, eu fico triste porque realmente geralmente nas segundas e terças eu abro uma caixa de perguntas no meu Instagram, nas redes sociais, onde as pessoas me mandam os questionamentos, e é por isso que eu trago aqui na Câmara de Vereadores. E é essa resposta aqui
que eu estou mandando para as pessoas que me pediram esse requerimento, para elas verem que esse descaso não é comigo, é com o povo que está pedindo. Então, não foi combinado com o vereador Gil hoje, nós nem conversamos, mas a gente vem trazendo demandas assim que chega a ser ridículo, senhor presidente, essas respostas. E eu tenho certeza que falta de pessoal para responder, para trabalhar, para fiscalizar, não é. Porque fiz um levantamento ontem, tá, em que no ano de 2025 e no ano de 2026 passou por essa Casa de Leis a criação de vários cargos comissionados, efetivos, seletistas. Sabe quanto que soma o salário fazendo uma conta básica, sem contar gratificação, só somando os cargos criados desses 2 anos, quase 30 milhões. Então, assim, para as respostas virem desse jeito, para as estradas estarem da forma que estão, para eu ficar aqui com uma cara de palhaça praticamente, porque é esse tipo de resposta que vem, é essa resposta que eu vou dar para os eleitores do município de Canoinhas, para as pessoas que fazem questionamento. Então, eu me revolto quando eu chego aqui na Câmara, pego o expediente do dia e olho esse tipo de resposta, sem previsão de nada. E ainda escuto tudo isso que eu escutei hoje nessa sessão, que é realmente muito triste, é muito triste. A gente fica aqui dando soco em ponta de faca, infelizmente. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Só para contribuir, vereadora, na fala que todo mundo está falando, eu acho, na minha opinião, realmente os requerimentos eles têm que ter uma resposta de um profissional e a altura. Os vereadores que estão aqui, como eu falei na minha fala anterior, eles foram eleitos pelo povo e, com certeza, eles buscam informações e passar a melhor informação para o povo, e não uma coisa só de cópia e cola e manda para o vereador. Eu acho que tem que ser uma coisa bem pontuada e bem respondida, como o vereador Ivan sempre tem aqui, eu acho um exemplo, é isso que ele faz. Chegou as suas respostas, seja da prefeitura ou seja do outro órgão, ele lê aqui para a população ficar sabendo. O outro assunto em questão das estradas, questão da Secretaria de Infraestrutura, né, nossa Secretaria de Obras, eu acompanho de perto, eu não tenho o costume de fazer muita indicação, mas sempre procuro estar junto a eles lá e ver as demandas e tal. Eu sei que aquilo que o vereador Gil fez muito bem em relatar e está pedindo, como outros vereadores fazem, mas nós temos aqui vereadores que foram secretários de obras e sabem que não é fácil, gente, ainda mais no momento desse. Não estou aqui, por favor, defendendo A ou B, estou falando a realidade, aquilo que eu vivo nas ruas. Inclusive, hoje eu tinha um compromisso às 15 horas de família, acabei adiando porque estava a pedido de uma cidadã para ver a questão da estrada. Pontualmente, já o secretário foi lá, olhou, e com certeza aquela família também vai ser atendida. Eu sei que as demandas são muito grandes, gente, períodos difíceis vão vir, inclusive amanhã para os vereadores, e quem quiser acompanhar, o GRAC vai se reunir lá no estádio municipal às 8h30 da manhã, que é o nosso conselho municipal, né, para ver a questão aí toda do El Ninho, tudo isso. Quem quiser participar está convidado, é aberto a todos os vereadores, todos que quiserem participar, as autoridades, porque são momentos difíceis, não é fácil. Eu sei que nós temos que vir aqui, nós temos que cobrar, mas também nós temos que passar um pouco para a população a realidade, gente, não é fácil. A minha estrada onde eu moro, ela tem 200 metros, e ela foi já patrolada nesses últimos 30 dias umas 3 vezes, e assim mesmo está ruim novamente. Deu uma chuva, já ficou ruim novamente. Então, são coisas difíceis, coisas pontuais, como semana passada nós tivemos aqui a questão de um vídeo e uma coisa que o vereador Cezão trouxe aqui, foi atendido, né, vereador? Foi selecionado lá uma coisa de muito tempo. Pode usar sem problema, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Na rua Emanuel, né, que eu tive que usar a tribuna e Coab 1, e relatar na semana passada o que estava acontecendo lá, foi atendido, senhor presidente. Mas ontem eu estive lá acompanhando a obra na rua Emanuel, na Coab 1, e fiquei decepcionado. Por quê, senhor presidente? Porque os secretários que estavam ali não sabiam me falar qual melhorias que estavam sendo feitas na rua Emanuel. Como que começa uma obra, como que começa um trabalho, e você não sabe explicar para o povo que mora ali a qual melhoria que está sendo feita naquela obra. Aí liguei para a prefeita, liguei para secretários, e até agora eu não sei. Vou pedir através de requerimentos para falar para a população qual melhorias que foi feita na rua Emanuel. Senhor presidente, só quero pedir desculpa por ter falado ali, cortado a fala. Então, peço desculpa para o senhor aqui, senhor presidente. Não, tranquilo, vereador. E obrigado, né, por atender a demanda da rua Emanuel, que há 3 meses estava parado. Obrigado, vereador. Então, só para terminar, então, a gente entra num momento difícil,
temos que, obviamente, debater, mas eu sigo sempre na linha, gente. Nós temos que ser realmente aqui pessoas do povo que viemos cobrar. Indiferente que estamos, logicamente, a gente vê que os ânimos eles se exaltam, às vezes, no período eleitoral. E nós estamos num período eleitoral, seja a nível estadual e federal, mas nós não podemos esquecer da população de Canoinhas, gente. Nós temos que ter os nossos secretários trabalhando para a nossa população e nossos vereadores também trazendo as demandas aqui e pedindo. Mas, gente, repito, nós estamos num momento bem complicado, não é fácil. Todo o material que é unido, todo o dinheiro, todos os esforços que estão sendo feitos, mesmo assim eu não sei ainda se vão ser suficientes para aquilo que estão alertando aí que vai vir no El Niño. Esperamos que sim, esperamos que corra tudo bem. Desejo boa sorte, não só ao secretário, mas toda a equipe do planejamento, toda a equipe de governo aí para que reajam no momento certo e dê assistência à nossa população. Senhor presidente. Vereador Verca. Só para contribuir. Só para constar, como eu abri também para o vereador, só para contribuir, como o senhor citou, que vereadores foram secretário de obras, então como eu fui secretário de obras, assim, só contribuindo. Realmente é difícil, é uma das piores secretarias, na minha opinião, é um desafio muito grande, né? Eu enfrentei problemas e enfrentei também 40 dias de chuvas, uma pequena enchente lá, e problemas que ninguém quero que ninguém passe o que eu passei, né, na época. Então nós estamos aqui em 10 vereadores, nós estamos para ajudar, né? Eu acho que debater um diálogo, um debate sadio, mas sem ofensa. Temos que ter educação, principalmente respeitar o colega vereador. Então eu digo assim, é uma situação muito difícil. Eu trabalho junto, né, com os agricultores no setor do agronegócio. Está aqui a Rosi Cristani, que é a agricultura do agronegócio. Nós não sabemos se o nosso agricultor, nosso produtor vai conseguir plantar por causa de tanta chuva. Está muito difícil. Eu falo todo dia com o agricultor, com os produtores, se continuar chovendo nesse dia, como é que a pessoa vai plantar se não entra nem máquina para plantar? Então imagine nossas estradas. Então nós temos que... nós aqui, é um momento delicado, mas temos o que nós podemos ajudar o executivo, nós temos que ajudar. É só isso, só para contribuir, senhor presidente. Obrigado. Como eu abri a vereadora, se algum vereador quiser também participar do debate, sinta-se à vontade. Não havendo, então, passamos ao grande expediente. Desculpa, solicita primeiro que informe se existem vereadores inscritos para fazer a urna da tribuna. Ia passar a ser a tribuna do nosso amigo Verca. Vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar mais uma vez aos que se fazem presente, aos que nos assistem pelas redes sociais, e vamos falar de coisa boa, né? Quero aqui cumprimentar a Ana Paula Cubas, né? Ela que é proprietária, diretora da Rádio Clube, hoje representando o seu José Aldo Cubas Batista, que é o diretor proprietário da Rádio Clube. Também o William, né? Que faz parte da Rádio Clube, e a toda a equipe da Rádio Clube. Para nós, canoenses, é um orgulho de nós termos a Rádio Clube, que está completando 78 anos no dia de hoje. 25 de agosto de 2026, a Rádio Clube completa 78 anos. Então, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, representantes da Rádio Clube de Canoinhas e todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Como eu disse, hoje é um dia especial. Nós temos que homenagear uma instituição que há 78 anos faz parte da história de Canoinhas e de todo o Planalto Norte, que é a Rádio Clube de Canoinhas. Falar da Rádio Clube, Ana Paula, é falar de notícias, falar de música, falar de esporte, informação e principalmente de companhia. É falar de uma voz que esteve presente nas casas, está presente no dia a dia, nas casas, no comércio, nas propriedades rurais, nas estradas, no cotidiano de várias gerações. Eu tenho uma honra de fazer parte também da Rádio Clube. E essa relação ainda é mais especial com toda essa história.
Eu, desde agosto de 1990, eu tenho essa honra de estar nos microfones da Rádio Clube de Canoinhas, que é uma emissora amiga, onde eu apresento aos domingos, né, o programa Gentilezas, que é a tradição. Inclusive é um programa, um dos mais antigos, quase acompanhando, né, a Rádio Clube. Eu já estou há 36 anos apresentando o programa Gentileza Rádio Clube. Então, é uma honra estar nos microfones dessa emissora que é amiga do povo, e não só os domingos que eu apresento, mas todos os horários que tem ali, desde o jornalismo, desde manhã, né, 24 horas a Rádio Clube levando informações, música aos nossos ouvintes. O rádio, ele nos ensina que uma voz, ela pode atravessar quilômetros e chegar diretamente ao coração de alguém. Talvez seja justamente por isso que, mesmo depois de tantas mudanças tecnológicas, a rádio continua tão presente na vida de todas as pessoas. Eu sempre converso com o seu José Helder, né, com a Ana Paula, né, que a rádio, com tanta tecnologia que hoje nós estamos vivendo, né, a rádio nunca deixou de ser, ela é a mais importante, as pessoas sempre estão ouvindo a rádio, seja no carro, em casa, está viajando, está com a rádio ligado. E a Rádio Clube aqui, eu como faço parte, ela tem um alcance, né? Hoje, você vê lá em Curitiba, na Lapa, mas som local, porque eu atendo os ouvintes, né, na Lapa, Paraná, União da Vitória, Joinville, São Bento, ela é fantástica. Então, a rádio, vocês não sabem, senhor presidente, a importância que tem o microfone, né? E ao longo dessa trajetória, muitos profissionais passaram pela Rádio Clube de Canoinhas, ajudaram a construir o nome da Rádio Clube, locutores, repórteres, técnicos, operadores e tantos outros que fizeram do rádio uma verdadeira profissão de dedicação. Não podemos deixar de lembrar, com carinho e respeito, de grandes nomes que passaram pelos microfones da Rádio Clube, como o saudoso Alfredo Franco, saudoso Roberto Edi, e eu digo assim que fui muito amigo dessas pessoas, né? O saudoso Alfredo Franco, foi através do Alfredinho Franco que eu entrei na Rádio Clube de Canoinhas. E o seu José Helder, na época, era o patrocinador meu, lá atrás, em 1990, antes de ele se tornar proprietário da Rádio Clube. Então, tem tantos outros comunicadores que deixaram sua marca e ajudaram a formar a identidade dessa emissora tão conceituada aqui em Canoinhas. Cada um deles, à sua maneira, contribuiu para que a Rádio Clube não fosse apenas uma emissora, mas uma parte viva da memória de Canoinhas. Hoje, quando eu, Edmilson Verca, apresento Gentilezas na Rádio Clube, eu sinto que também carrego um pequeno pedaço dessa história, Ana Paula. Eu tenho um orgulho de dizer que eu amo o que eu faço por amor, né? Que eu amo trabalhar lá e juntamente com os ouvintes. Né, transmita isso para o seu José Helder, né, ele sabe disso, todos vocês sabem, né, então a gente tem um orgulho muito grande. Então ela pertence aos ouvintes, aos anunciantes, aos comerciantes, aos agricultores, às famílias e todos aqueles que durante décadas escolheram a Rádio Clube para começar o dia, acompanhar uma notícia, ouvir uma música ou simplesmente ter alguém do outro lado nos ouvindo. Por isso, nessa homenagem hoje, pelos seus 78 anos, eu quero aqui, né, em nome de todos nós, os vereadores aqui, parabenizar toda a equipe da Rádio Clube de Canoinhas, os profissionais que fizeram parte dessa caminhada e principalmente os ouvintes que mantêm essa história viva. Que a Rádio Clube de Canoinhas continue sendo essa voz forte, próxima e companheira do nosso povo, acompanhando as transformações do Planalto Norte, Canoinhas, sem jamais perder aquilo que fez dela uma instituição tão querida, a capacidade de conversar com a comunidade e fazer parte da vida das pessoas. Parabéns, Rádio Clube de Canoinhas, parabéns ao seu José Helder, à Ana Paula, a toda a equipe da Rádio Clube. Né, eu deixo aqui, né, um abraço carinhoso e peço que Deus abençoe, que Deus continue dando muita saúde e força para todos vocês e principalmente para toda a população canoinhense.
Então, tenhamos muitos e muitos anos de rádio, de história, informação e músicas para alegrar. Então, essa é a nossa homenagem, Ana Paula, que a gente faz a todos vocês com muito carinho, né, para toda a equipe da Rádio Clube e todos os nossos ouvintes canoinhas, porque para Canoinhas realmente é uma honra ter uma instituição que 78 anos faz parte da história de Canoinhas. Parabéns. Obrigado, vereador. Acho que eu pedi para o vereador permanecer na tribuna e se todos os vereadores forem de acordo, a gente faz já, quem quiser, né, comentar sobre os 78 anos da Rádio Clube. Nós temos o requerimento que ele ficou por último da moção de parabenização, que depois a Ana Paula vai vir aqui para a gente homenagear ela, né? Você está representando seu pai aqui. Porque daí a gente não foge do assunto, a gente faz uma continuidade do assunto para que depois tenha os outros requerimentos e a gente só encerra depois, se todos forem de acordo, sem problema. Pode ser? Pode ser? Então, algum vereador, então a palavra está aberta. Presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, é uma honra e é uma grande alegria para Canoinhas, né, termos uma rádio há tanto tempo aqui, desde os idos da AM, né, que eu me recordo da AM, daquelas ondas curtas que aí ficava aquele chiado no rádio, né, e aí com a evolução agora com a FM e tudo mais, programas de pessoas também que marcaram a nossa cidade, a história do nosso jornalismo aqui, com uma participação efetiva na nossa comunidade e cobrando, né, uma participação ativa na comunidade e na política, principalmente. Então, meus parabéns pelos 78 anos, que venham outros muitos bons anos de sucesso para a rádio. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Presidente. Vereador Gil? Senhor presidente, dessa emissora de rádio, a gente, que diz o caso, tem muito a falar e com poucas palavras, viu? A gente só tem a dizer assim que essa emissora de rádio, né, quando o vereador fala do tempo da AM e tal, eu me recordo, isso há 78 anos, né, me recordo de vários locutores que passaram, que deixaram uma recordação ali, né, e dos que estão, e a Rádio Clube é uma rádio que traz... que ela está presente dentro das famílias, na casa, todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Os programas são programas bons, né? Então, só tenho que dizer assim, parabéns à Rádio Clube pelos 78 anos, pelo sucesso, e a gente sabe que cada dia mais vem se aperfeiçoando mais para que leve a notícia, a alegria, as informações para todas as famílias. Então, parabéns à Rádio Clube pelos seus 70 anos e seu Joselda aí, sempre nativa aí, né? Família unida, trabalhando tudo. Então, só tenho a desejar sucesso mais e mais ainda à Rádio Clube de Canoinhas. Vereadorzinho? Parabenizar, né, pelos 78 anos. Não tinha esse conhecimento, né? Até falei aqui para o Jubans que, é uma vida. 78 anos de grande audiência, de elogios, né? Nas casas do interior, o pessoal sempre está ligado na Rádio Clube. Inclusive, na minha comunidade, teve umas crianças. Nós gostamos tanto da Rádio Clube que a gente vai montar uma rádio. E eles fizeram uma casinha em cima de uma árvore e com aparelhos de sucata de televisão velha, antiga, eles conseguiram montar uma rádio inspirada na Rádio Clube. Então, eles faziam às 6 horas da tarde, só pegava num raio pequeno dentro da comunidade, eles faziam os anúncios dentro da comunidade nossa, que hoje vai ter isso, vai ter aquilo, avisos paroquiais, como eles diziam, inspirado na Rádio Clube, que eles amavam a Rádio Clube. E isso foi em 2003, mais ou menos 2004. Né? Então, pena que eu até acho que tem alguma gravação deles, inspirado na Rádio Clube, parabenizando vocês. E só hoje que você tem conhecimento. Então, parabéns, estendo o meu parabéns ao seu pai, né, à família, pela grande excelência, trabalho que vocês prestam à comunidade. Então, seria isso. Senhor presidente. Vereador Deus. Senhor presidente, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os internautas, o público presente, hoje especial ao pessoal da Rádio Clube, Ana Paula, William. Eu até sou suspeito de falar, né? Há 40
42 anos, mais ou menos, cliente da Rádio Clube, então é certeza que tá bom demais, né? Então, só tenho a agradecer mesmo, né? Sempre fomos bem atendidos, né? Eu, meus irmãos, minha família, meu pai, saudoso pai. Então, fica aqui só gratidão, né? E parabenizar vocês e sucesso sempre para vocês. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador André? Queria antes fazer um elogio, não somente a parabenização, porque a Rádio Clube, pela sua idade, para algumas pessoas pode pensar que é algo obsoleto, e pelo contrário, vocês evoluíram junto com as tecnologias. Eu, hoje em dia, raramente escuto rádio. Às vezes me pego escutando rádio, quando está deslocando de um local para o outro. Porém, eu estou sempre acompanhando as notícias, principalmente pelas redes sociais, podcasts, sempre que possível. E a Rádio Clube inovou nesse sentido. Continuou sendo rádio por outros meios e atendendo os novos públicos, né? Eu digo que todo meio de comunicação, além de ter uma oportunidade, né, de levar a informação, tem uma grande responsabilidade de levar uma informação correta, coerente, para atendendo seu diverso público. E a Rádio Clube, a gente sabe que tem um público mais tradicional do nosso município. Recentemente houve uma situação ali que falaram algumas coisas a meu respeito que não condiziam muito com a verdade, mas a verdade depois se esclareceu a respeito de uma lei aprovada nessa casa. Então eu agradeço por vocês terem vindo aqui, para a gente ter se estabelecido, apesar de não ter sido publicizado, né, o que a gente comentou aqui. Mas eu acho interessante que sempre deve ter ouvir os dois lados, ouvir esclarecimento, porque a repercussão que acontece, às vezes, é muito negativa de uma coisa que não é verdade. Então, eu pediria consciência sempre nisso, porque a gente tem que evoluir em tecnologia, tem que evoluir em tudo, mas manter sempre os princípios. Então, meus parabéns à Rádio Clube. Vereador Cezão? Senhor presidente, quero desejar meus parabéns à Rádio Clube de Canoinhas. Faz parte da família, faz parte da história do nosso município. Quando você perde um documento, aonde que vai? Vai na Rádio Clube. Vai pedir ajuda, vai na Rádio Clube, que todo mundo ouve, né? Então, meus parabéns, que seja 78 anos, que venham mais anos ainda pela frente e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Não sou tão velho, mas ainda lembro do AM com o chuvisco, como o Ivan falava. E nós estávamos numa radiola quando era pequeno, tem até uma cicatriz da radiola que eu ficava perto daquele rádio, escutando a Rádio Clube, a Rádio Clube, e a minha irmã participava muito dos programas e tal, e um dia ganhou, ela ficou louca e tudo mais, e fomos lá buscar a premiação. Então, parabéns, Rádio Clube de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Acho que todos. Então, só para... Senhor presidente, só encerrando, então, quero Falta o presidente. Eu tenho que dar os parabéns para a Rádio Clube, porque eu tenho uma história que, se eu não ler essa história, Ana Paula e vocês não levarem lá para o Zeraldo, eu apanho em casa da minha mãe. A minha mãe, para vocês terem uma ideia, em 1970, ela foi rainha Rádio Clube. A minha mãe. Uma das fotos que ela tem lá, que ela mais ama, é essa foto da rainha Rádio Clube 1970. Na época do diretor Irineu Gonzaga. Nossa. 1970. Como ela morava na localidade de Boa Vista, naquela época, o programa que o senhor hoje faz, que é o Gentileza, não tinha internet ainda, não tinha toda essa facilidade. Então, como ela foi eleita, ela se tornou agente Rádio Clube. Daí, ela, com um bloquinho de nota, ela fazia as anotações das pessoas que iam participar do programa, e no final de semana era trazido para o programa Gentileza. Então, ela se tornou agente da Rádio Clube no interior, anotava os pedidos, por gentileza, que hoje chega pela internet para o senhor, por um bloquinho, e trazia. O senhor Geraldo é amigo pessoal dos meus tios, do Juarez e do Jair Marcola, estudaram juntos, viveram junto uma infância, e da tia Cirlei Marcola também, e da minha falecida avó, que eles sempre estavam lá no almoço, na janta, sempre estavam confraternizando junto com o teu pai. Então, a minha família, por parte não só da minha mãe, do meu pai, ali da região de Itaunay, dos Marcola, tem um carinho muito grande pelo seu pai, Ana Paula, e sempre que eles se encontram, sempre eles têm aquelas conversas. Eu já tive a oportunidade de estar junto com eles numa conversa que eles tiveram, e é gostoso de ouvir, sabe? Então, eu tinha que fazer esse relato, sabe? Antes de dar os parabéns aí pelos 78 anos da Rádio Clube. E o resto, eu acho que todos os vereadores aqui já falaram a importância que vocês têm para a comunicação e para tudo aquilo que
que tem de notícia aquilo que as rádios, né? Eu sou ao contrário do vereador, né? Eu sempre escuto rádio, entro no carro, já é o rádio ligado, acho que como todo quase a população. Você vai para o interior, tem uma estufa, tem um radinho lá ligado, né? Então as rádios, elas são muito importantes e nós temos uma rádio aqui com 78 anos de idade. Então, parabéns, Ana Paula, parabéns, William, hoje você é o diretor lá da rádio, né? Então, eu fui buscar um diretor lá de 1970, então olhe como vão indo as coisas, hoje é você o diretor. Parabéns mais uma vez, então, e agora deixo as considerações finais para o vereador Verca. Senhor presidente, então, finalizando, agradecendo então a todos os vereadores, a sua excelência na presidência, né, aos 10 vereadores, né, que assinaram junto a moção de parabenização. Eu quero aqui agradecer os funcionários dessa casa, o Hamilton, o Daniel, a todos os funcionários, né, que ajudaram, né, a nós fazermos essa homenagem hoje aqui para a Rádio Clube, Ana Paula. Então, mais uma vez, eu deixo abraços, parabéns para a Rádio Clube. E só lembrando, um abraço para o Biluca, trabalhou comigo bem no início lá na Rádio Clube. Foi meu técnico de som na época quando entrei, né, Biluca? Então, o Biluca também tem um pouquinho de história na Rádio Clube de Canoinhas. Parabéns, Ana Paula, parabéns ao seu José Aldo e parabéns a todos os vinhos da Rádio Clube. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Daí, ao final, Ana Paula, por que você permaneça para receber a moção também. Só para terminar a informação que eu passei, então, o nome da minha mãe era Sueli Maria Jubans, que foi a rainha Rádio Clube. Passamos à ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 98/26, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente? Vereador... Senhor presidente, vou me abster da votação do referido projeto. Do 98? É. Tá. Está em... Continua a discussão? Desculpa. A sessão de... autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Do Parque de Exposição. Continua a discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Com uma abstenção do vereador Adilson e 8 favoráveis, está aprovado a unidade os projeto de lei 98/26. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 99/2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei 99. Passamos ao requerimento. Solicito ao segundo secretário da DOC, vereador Ivan Kraus, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 289/2026, de autoria do edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, solicitando as seguintes informações. 1. Se há previsão para a realização de manutenção das ruas Gil Costa e 12 de setembro, especialmente nos trechos de aclive, em razão das valetas provocadas pela erosão. 2. Se existe projeto de pavimentação para algum trecho dessas vias, informando em caso positivo qual o trecho contemplado. 3. Caso não exista projeto de pavimentação, se há estudos ou previsão para a inclusão das referidas vias em futuros programas de pavimentação do município. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, na realidade, a gente está fazendo esse requerimento para tirar informações da Secretaria de Planejamento. E eu, na sexta-feira, eu conversei com os moradores, até fui ali na Rua 12 de Setembro, na sexta, hoje, e na Rua Gil Costa. Realmente, ali tem, por causa de muitas erosões, né, então abriu algumas valetas, e então a gente pede ali para a Secretaria de Obras e a Planejamento, né, principalmente a de obras, que então para fazer as melhorias ali na Rua 12 de Setembro, principalmente lá em cima. O requerimento é bem explicativo, ele já diz onde tem os declives. E quanto a Gil Costa, a gente sabe que tem um projeto de pavimentação asfáltica até um tanto, mas na parte de cima também está com as mesmas erosões. Então, é esse que é o sentido do requerimento, né, que tome providência para a Secretaria de Obras, então, fazer a manutenção na Rua 12 de Setembro. A gente viu que tinha indicação hoje de vereadores aqui nesse sentido. E o requerimento também, que o pessoal ali, principalmente da Rua 12 de Setembro e lá da Gil Costa, eles estão solicitando, né, que como está saindo asfalto em várias ruas, se tem então projeto. E se não tiver projeto de pavimentação asfáltica, então que seja elaborado pela Secretaria de Planejamento. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente.
Para fins de conhecimento, ali na Rua Gil Costa, vereador Edmilson Verca, no trecho compreendido entre a Joaquim de Paula Vieira e até a Genor Fábio Gomes, que é um pouquinho antes do aclive, está em trecho asfaltando agora. Sei porque é próximo da minha residência ali, eu vejo que está em obra ali, eu observei. Então ele está vazando, mas no aclive lá, a necessidade daquela melhoria mesmo ali. Vereador Cezão? Só gostaria de pedir para o vereador para mim assinar junto esse requerimento, já que eu fiz uma indicação da rua 12 de setembro hoje, senhor presidente. Autorizado. Senhor presidente, Vereador André? gostaria de assinar junto e compartilhar da... São, acho que, as únicas duas ruas do centro, né, que ainda não estão pavimentadas. Sei que existe um sistema de drenagem que precisa ser feito com uma qualidade, principalmente da 12 de setembro, mas nós não podemos mais postergar isso, né? Nós temos que urbanizar o nosso centro quanto antes. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 290/2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado o ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, senhora Roberta Silva Caetano, diretor de Tracan, e ao Conselho Municipal de Trânsito, solicitando informar se há estudos para ampliação de vagas de estacionamento destinada aos idosos, considerando relatos de idosos que não encontram vaga disponível por uso indevido de cartões, com veículos permanecendo durante o dia nas vagas destinadas a esse público. Atualmente existe aproximadamente, está equivocado aqui, não é 70 vagas, não, perdão, desculpa. É 70 vagas, enquanto o número de pessoas com identificação para a utilização dessas vagas é superior a 600 no município, que tiram aquela carteirinha, né? Solicite-se ainda informar quais medidas podem ser adotadas para evitar o uso indevido dos cartões, garantir maior rotatividade das vagas e evitar a notificação de idosos quando não houver vagas disponíveis próximas. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento fora no sentido, por o meu escritório ser aqui próximo à prefeitura e ter algumas vagas de estacionamento para idosos ali na proximidade, e também, seguidamente, pessoas que já têm esse direito de estacionar nas vagas de idosos, requererem providências nesse sentido, porque nunca tem vagas ali próximo a 98, ao meu escritório, ou aqui próximo à prefeitura, elas sempre estão ocupadas por pessoas que acabam deixando o carro o dia inteiro parado. E aí, esse dia inteiro, porque não paga estacionamento, o idoso pode parar o veículo ali, não temos um sistema atualizado, como ano passado fiz requerimento nessa casa nesse sentido, para que houvesse a progressão do nosso sistema. Houve sim, e devo já também reconhecer e agradecer, uma melhoria no sistema. O sistema está mais moderno, mas ainda há melhorias a serem efetivadas. E naquela oportunidade eu fiz menção também do modelo como o Blumenau utiliza. O modelo moderno, onde, independente se é gratuito ou não, 2 horas a pessoa pode deixar o carro. Passou as 2 horas, a notificação é automática. Então é uma maneira de progredir. Só que também não é só notificar o pessoal. Eu acredito que também com o envelhecimento da população, o crescimento do poder econômico dos idosos na compra dos seus veículos e também na necessidade dos veículos para deslocamento, que nós devemos sim estudar o aumento desse número, porque esse número está deficiente, está muito aquém do necessário para a nossa comunidade. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 291/2026, de autoria do Edil Adilson Steidel, e quer que seja encaminhado o ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal de proteção e defesa civil, solicitando informar quais providências foram adotadas em relação à ponte da localidade Entre Rios, considerando que, em resposta a requerimento apresentado em 2025, fui informado que seria realizada a vistoria técnica para avaliar as condições estruturais da ponte, com relação
Com elaboração de relatório contendo diagnóstico, estimativa de custo e definição das medidas necessárias para intervenção. Também foi informado pela Defesa Civil Municipal que seria solicitado ao Estado um novo kit ponte para o local. Diante disso, solicita informar se a vistoria foi realizada e se o relatório técnico foi elaborado. Qual a situação atual da solicitação do kit ponte junto ao Estado e se há previsão para recuperação ou substituição da ponte. Coloca em discussão. Senhor presidente, com a sua licença, quero aproveitar o momento e cumprimentar o secretário do VPS que está presente. Senhor presidente, quando eu estive aqui já na legislatura passada, eu já fiz esse mesmo requerimento. E o que foi feito só uma roçada, assim, sabe? E ali o correto seria uma galeria, né? Porque passa só um carro cada vez, é na curva. Na época, quem fez essa ponta ali era o secretário Célio Galeski. Até o pessoal, na época, fez uma manifestação ali, trancou ali aquele trecho, porque alagava e a ponta era muito perigosa, era uma pontinha de madeira, fraquinha. Então, de colocar aquela ali, só que hoje está pequeno. Hoje passa carretas ali, não tanto pelo peso, mas a largura. Ali já mais de 17 pessoas caíram ali, relatado ali pelo senhor Jones Souza, que é o vizinho mais próximo, que ele ajudou a tirar o pessoal do riozinho lá. Teve uma vítima fatal também, já um ano e pouco atrás. Então, eu acho que está na hora da Secretaria tomar alguma providência e arrumar essa situação lá. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, eu só gostaria que a permissão do vereador Adilson de assinar junto o requerimento. Mais algum vereador? Gostaria de assinar junto. Senhor presidente, só para contribuir com o vereador Edilson, no ano passado, em 2025, eu trouxe para essa casa também sobre essa ponte para fazer uma proteção, um guarda-reio ali. E ainda também não foi colocado esse guarda-reio. O senhor falou que foi 17 pessoas que já caiu ali, acho que inclusive caiu até uma máquina agrícola no ano passado, se eu não me engano, e ainda continua sem o guarda-reio. Então, às vezes é que nem a vereadora Tati falou, estamos dando soco em ponta de faca. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 292 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal da Proteção e Defesa Civil, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa, na íntegra e meio digital, o plano de contingência do município de Canoinhas para prevenção, preparação e resposta aos possíveis eventos climáticos extremos associados ao atual cenário de El Niño, especialmente aqueles relacionados a chuvas intensas, enxurradas, alagamentos e inundações. Requer ainda que o documento encaminhado contenha de forma objetiva e detalhada: 1. A identificação das áreas de risco e dos pontos historicamente suscetíveis a alagamentos e inundações, com a indicação das medidas preventivas previstas para cada localidade. 2. Cronograma das ações preventivas, especificando quais medidas já foram executadas, quais estão em andamento e quais ainda não foram realizadas, com a indicação do respectivo prazo para a conclusão. 3. A relação das ações previstas para limpeza e desobstrução de valas, valetas, galerias pluviais, córregos e demais sistemas de drenagem urbana. 4. A relação dos recursos financeiros, humanos, máquinas, equipamentos e materiais atualmente disponíveis para atuação em situações de emergência. 5. A definição dos responsáveis, órgãos e secretarias envolvidos na execução de cada etapa do plano de contingência, bem como suas respectivas atribuições. 6. Os protocolos de monitoramento dos níveis dos rios, córregos e demais pontos críticos, incluindo os critérios utilizados para emissão de alertas e adoção de medidas emergenciais. 7. A relação dos locais previamente definidos para acolhimento e abrigamento de famílias eventualmente atingidas com indicação de capacidade de cada espaço. 8. As rotas e procedimentos de evacuação previstos para as áreas consideradas de risco. 9. A descrição do sistema de comunicação e alerta à população, incluindo os canais que serão utilizados para informar a comunidade sobre risco de enxurradas, alagamentos e inundações. 10. Informação sobre a data da última atualização do plano de contingência, quem foi o responsável por sua elaboração e utilização, e se houve participação dos órgãos municipais e estaduais competentes. 11.
Cada município ainda não possua plano de contingência atualizado e específico para o atual cenário de risco, que seja informado expressamente o motivo, o estágio atual da elaboração e o prazo concreto para a sua conclusão e implementação. Coloca em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Ofício número 293/2026, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, solicitando informações relativas ao ofício número 1 de 2026, encaminhado pela Associação Comunitária de Marcílio Dias. A referida entidade solicitou a cessão de uso do imóvel da antiga intendência, localizado na rua Maria Ouza, número 250, para instalação de sua sede, bem como apoio financeiro orçamentário do município para reformas e adequações estruturais. O pedido prevê, inclusive, a disponibilização do espaço no imóvel para funcionar como ponto de apoio para a Polícia Militar. Diante disso, solicito informar: 1. Qual é a viabilidade jurídica e administrativa para a efetivação da cessão de uso do referido imóvel municipal em favor da associação? 2. Se há previsão orçamentária e possibilidade financeira do município em auxiliar nas reformas, obras de reparo e adequações necessárias na estrutura do prédio. 3. Qual o posicionamento da administração municipal quanto à proposta de destinação de espaço no local para o ponto de apoio às forças de segurança públicas? Coloca em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 294/2026, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao secretário Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações e providências acerca da equiparação salarial e do reenquadramento funcional dos farmacêuticos municipais em relação aos bioquímicos, considerando a reivindicação dos profissionais pela reestruturação dos vencimentos e cargos. Solicito informar se existe estudo ou processo administrativo em andamento sobre a questão, se já foi realizada a avaliação do impacto financeiro e orçamentário e qual o posicionamento do Poder Executivo quanto à possibilidade de elaboração e encaminhamento de projeto de lei para a regularização dos referidos cargos. Coloca em discussão o requerimento. Queria só pedir para o vereador André para assinar junto também o requerimento. Continua a discussão. Não vem querer discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 295/2026, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização à Rádio Clube de Canoinhas pela passagem dos seus 78 anos de fundação, comemorados no dia 25 de agosto. A Rádio Clube de Canoinhas construiu, ao longo de sua trajetória, uma história relevante contribuição e comunicação e ao desenvolvimento de Canoinhas e de toda a região. Ao longo de quase 8 décadas, a emissora consolidou-se como importante veículo de informação, prestação de serviço, entretenimento e aproximação com a comunidade. A Rádio Clube tem desempenhado papel fundamental na divulgação dos acontecimentos locais, dando voz à população e acompanhando os principais momentos da história de Canoinhas, sempre mantendo uma relação de proximidade e credibilidade com seus ouvintes. Esta moção também é extensiva à direção, aos profissionais, colaboradores e a todos que fizeram e fazem parte da história da Rádio Clube de Canoinhas, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o compromisso demonstrados ao longo destes 78 anos. Acho que já amplamente discutido, né, o requerimento, e como a diretora de lidar, então está aprovado o requerimento. Não há mais requerimentos. Dando continuidade, convido o vereador Edmilson Verca para fazer entrega da moção de parabenização à senhora Ana Paula Cubos, representando o senhor José Aldo, proprietário da Rádio Clube. Convido a se dirigir ao plenário do Legislativo para recebimento da referida moção.
Ana, só permaneça na... Vamos fazer agora a foto com todos, aproveitamos já antes de encerrar com todos os vereadores. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 1º de setembro, terça-feira, às 19 horas.